microempreendedores individuais, conhecidos como MEIs, têm até o dia 31 de maio para entregar a declaração anual de faturamento referente ao ano de 2024. A declaração é obrigatória para todos que têm o CNPJ como MEI, mesmo se a pessoa não registrou movimentação financeira durante o ano passado. Quem explica é a analista do Sebrae Minas, Laurana Viana. Essa da ZN, que é a declaração anual do Simples Nacional, é uma declaração simples, rápida, muito fácil e gratuita, mas que a MEI precisa enviar até o dia 31 de maio, tá? Essa declaração serve para que essas empresas informem para o governo se ficaram dentro do limite de faturamento, que vale lembrar, é de até 81 mil para quem está como MEI na tabela geral, que a gente chama, ou proporcional ali, se o ano passado foi o ano de abertura, e para quem está na categoria denominada MEI caminhoneiro, o faturamento anual, o limite, é de até 251,6 mil, mas também proporcional no ano de abertura. Essa declaração, como eu falei, ela é muito simples de ser enviada, porque basta pegar ali suas anotações, verificar suas movimentações financeiras no ano anterior para saber o quanto você vendeu de produtos, mercadorias em comércio, indústria ou como serviço, somar tudo isso ao longo dos 12 meses de 2024 e informar nos campos respectivos, né? Tem um campo para quem é comércio e indústria e um campo para quem é serviço. Caso a empresa trabalhe com as duas ocupações, por exemplo, comércio e serviço, ela vai preencher o que vendeu de comércio num campo, o que vendeu de serviço no outro, e também informar se teve empregado ou empregada no ano anterior. Pronto, feito isso, basta transmitir essa declaração e a obrigação já vai ter sido concluída. Para quem tem essas informações em mãos, de 2 a 5 minutos a pessoa já consegue enviar essa declaração. O não cumprimento do prazo pode resultar em multas e outras penalidades. Algumas punições, assim, parecem simples, mas ao longo do tempo vão se tornando mais complexas. A primeira delas, que muita gente já sabe, é que depois do dia 31 de maio, quem envia essa declaração tem que pagar uma multa por atraso no envio, né? Então, essa multa ela tem um valor mínimo de R$50, mas quando a pessoa envia ali e paga num prazo de até 30 dias, ela tem uma redução de 50% do valor original. Se passar desse prazo, volta lá para 50, 52, R$53, porque quanto mais tempo fica sem enviar, maior vai ser o valor dessa multa. Além dessa multa, a gente tem que também prestar atenção que depois do dia 31 de maio, quem não tiver enviado essa declaração pode ficar impedido de emitir os boletos mensais para o restante do ano. Então, aí, além da multa, também vai gerar multa e juros pelo atraso no pagamento do boleto mensal. Ouvimos a analista do Sebrae Minas, Laurana Viana. Já no dia 30 de maio, termina o prazo para o envio das declarações do imposto de renda. A expectativa da Receita Federal é que mais de 4,5 milhões de mineiros enviem suas declarações neste ano. Porém, especialistas alertam que é preciso ficar atento para não cometer erros ao preencher o documento. Em 2024, mais de 1.400.000 brasileiros caíram na malha fina. Em Minas Gerais, quase 138 mil declarações apresentaram algum tipo de problema. Quem está tentando acertar as contas com o Leão reclama da dificuldade na hora de preencher o formulário. Eu sou Roger, motorista. O que o senhor acha sobre o imposto de renda? É difícil de declarar? Ah, com certeza. Tudo muito complexo. Ainda mais na questão para conseguir o ressarcimento e tudo mais. Tem que ficar atento para não cair na malha fina, né? Com certeza, o Leão é brabo. Não perdoa, não. Vladimir, comerciante. Sr. Vladimir, já caiu na malha fina? Não, nunca caí, mas é bem complexo, né? Bem difícil. Uma pessoa leiga? Dificílimo. Eu ainda, por ter empresa, ainda tenho contador, a facilidade, entre aspas, né? Mas para um cidadão comum é muito difícil. Silvio, minha profissão é técnica eletrônica. O senhor declara o imposto de renda? Declaro, sim. O que o senhor acha da plataforma? O senhor mesmo declara, contrata um contador, acha difícil? Não é difícil, não. Eu mesmo que declaro. Faço a preenchida já. Facilita bastante. Muito. Tem algum medo? Já caiu na malha fina ou sempre tudo tranquilo? Já caí sim, mas foi detalhe bobo. Tem que prestar bastante atenção no que declara lá, porque é muito detalhado mesmo. O líder da XP Investimentos em Minas Gerais, Marco Loureiro, explica quais são os erros mais frequentes na hora de declarar o imposto de renda. Os erros mais comuns estão relacionados à falta de planejamento e organização
no momento de preencher a declaração. É importante reunir todos os documentos comprobatórios, reunir quais são as despesas dedutíveis, preencher com calma e prestar atenção nos detalhes, para que a gente não esqueça de mencionar nenhum ganho de renda extra ou alguma doação, aquisição de bens ou até mesmo digitar de forma errada algum número. O equívoco na utilização das alíquotas também das operações acontece bastante, então a gente deve saber qual alíquota aplicar para cada operação realizada. Outro ponto para investidores também em renda variável é a utilização correta da nota de corretagem. Marco Loureiro comenta como evitar erros na hora de declarar o imposto de renda. O principal ponto aqui é buscar uma informação de qualidade e principalmente o apoio de profissionais qualificados sempre que necessário. Então a gente tem que pecar pelo excesso quando a gente está falando desses erros nas declarações. Temos que ficar também atento aos dados preenchidos para não ter nenhuma omissão de valor ou erro na declaração, inclusive nas movimentações no exterior. Então a gente tem que atribuir a classificação correta dos ativos que estão lá fora, o que foi, por exemplo, compra e venda de ações no mesmo dia, o que aconteceu de um dia para o outro. A gente tem que garantir que também todas as doações / heranças ali, além do prejuízo ou lucro nas operações, elas foram quantificadas. Então, deixar para a última hora é sempre um risco, porque a gente acaba tendo que fazer as coisas correndo. A gente tem que juntar, muitas vezes, um volume muito denso de informações, muitos documentos. Então, se a gente deixa para a última hora, a gente não vai conseguir revisar com o mesmo nível de detalhe e pode acabar passando algum erro, né? O que seria o pior cenário possível. E a Receita Federal, ela pode cobrar o contribuinte por erros cometidos em declarações de até 5 anos atrás, seja omissão, falha de digitação ou até esquecimento. Repórter Gustavo Cícero.